Muito bem, turma. Sem encebação, vamos rapidamente para o informativo 1104 do STF, que saiu no dia 25 de agosto de 2023. Então, o primeiro julgado é constitucional, pois ocorrida dentro dos limites explicitados pelo STF no julgamento da DI 5991-DF, a prorrogação antecipada do contrato de concessão de serviço de transporte coletivo do Corredor Metropolitano São Mateus-Jabaquara, promovida pelos decretos 65574 de 2021 e 65757 de 2021, ambos do estado de São Paulo. Então, aqui duas coisas importantes, tá? Primeiro, o STF estava julgando uma ADI e ele reconheceu que esses decretos tinham efeitos concretos. Tá? Então, ele converteu a ADI em ADPF, por conta desses efeitos concretos dos decretos. E o segundo ponto é que o STF julgou constitucional, né, julgou rígida, a antecipação de uma prorrogação de concessão de serviço de transporte, né, de concessão de serviço público. Tá? Na prática, esses decretos foram questionados porque eles promoveriam, de certa forma, um adendo ao contrato de concessão de uma linha que ainda estava em construção. Né? E por conta disso, isso haveria em tese uma violação ao procedimento licitatório. Tá? E o STF entendeu que não há nenhum problema com relação a essa prorrogação antecipada, desde que atendidos alguns requisitos. Então lá no informativo ele até enumera os requisitos e eu achei importante a gente trazer isso aqui para discussão, né? Então, que requisitos são esses? Os decretos impugnados são compatíveis com os princípios constitucionais da administração pública, que regem a prorrogação das concessões sob as seguintes balizas. Primeiro, a exigência de licitação prévia e da vinculação ao instrumento convocatório. Como já era uma concessão antiga, que foi devidamente prorrogada, então houve a licitação prévia. Prorrogação por prazo não superior ao originariamente admitido. Então, havia uma previsão no edital no contrato com relação à possibilidade de prorrogação e foi feita essa prorrogação. Discricionariedade da prorrogação, tá? O poder público prorroga se quiser ou não, e vantajosidade da prorrogação antecipada, antecipada para a administração, devidamente apontada por estudos técnicos. Acho que esse último requisito é o mais importante, tá? Isso precisa ser vantajoso para a administração. E deve ser apontado, deve ser comprovado por estudos técnicos, dizendo, olha, esse adiantamento da prorrogação, inclusive, é viável, e não só viável, mas é vantajosa para a administração. Então é importante que seja feito logo. Tá? Então, com isso, com relação a esses decretos, o STF julgou a constitucionalidade nessa ADI convertida em ADPF. Segundo julgado, é inconstitucional por ultrapassar a prerrogativa pautada na mera reorganização administrativa e ofender o princípio da reserva legal, norma estadual que autoriza a transformação, mediante decreto ou outro ato normativo infralegal, de funções de confiança em cargo em comissão ou vice-versa. Isso aqui foi o seguinte: uma norma estadual autorizou o governador a modificar e transformar determinados cargos, né, transformar em cargos de confiança em comissão, vice-versa, por decreto. Tá? A Assembleia Legislativa deu ali um cheque em branco para o governador poder modificar a estrutura dos cargos. Tá? E o STF entendeu que isso viola o modelo constitucional, que prevê que a criação dos cargos públicos, a modificação dos cargos públicos, tem que ser por lei específica, não pode ser por decreto nem, nem nenhum outro ato normativo infralegal. Tá? A gente lembra que a extinção de cargos por decreto é possível, né? Mas só naqueles cargos vagos. Né? Então, como essa norma não tratava disso, não era meramente extinção de cargos vagos, mas era assim
a modificação interna dos órgãos, né? A transformação de cargos de confiança em cargos de comissão. Então, essa norma é inconstitucional. Próximo julgado é formalmente constitucional por não desrespeitar a exigência de lei complementar, prevista no artigo 142, parágrafo 1º da Constituição, a Lei 13954 de 2019, que alterou a Lei 6880 de 80, o Estatuto dos Militares. Aconteceu o seguinte: a Lei 13954 de 2009 ela foi impugnada porque ela mexeu no regime de reforma dos militares. A reforma, para quem não sabe, ela é muito parecida com a aposentadoria, tá? Entre aspas, né? Uma aposentadoria do militar. Então, como houve uma alteração na reforma dos militares, foi questionado no STF a legalidade, ou melhor, a constitucionalidade da modificação por uma lei ordinária. Tá? E o que o STF decidiu foi o seguinte: a melhor leitura do artigo 142, parágrafo 1º, é no sentido de que a exigência de lei, a exigência de lei complementar está diretamente relacionada ao órgão Forças Armadas e não aos seus membros. Então, é o seguinte: exige-se lei complementar para modificar a estrutura das Forças Armadas, não para decidir sobre o regime jurídico dos militares, tá? Que no caso concreto era justamente a exigência de reforma, ou os requisitos para a reforma dos militares, tá? E aí dentro desse mesmo julgado, passando essa parte formal, a STF entrou no mérito para dizer o seguinte: a linha B do inciso 2A do artigo 106 do Estatuto dos Militares, que modificaram as regras ao direito de reforma de militares temporários por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, são materialmente constitucionais e não afrontam o direito à igualdade e responsabilidade objetiva do Estado ou o princípio da proibição no retrocesso. No mérito, essa norma estava sendo impugnada com relação à diferenciação, né, entre os militares temporários e os militares efetivos, com relação à reforma. Tá? E o STF falou que não tem nenhum problema, é condicional, porque é um tratamento diferenciado que se dá a militares diferentes. Tá? O militar temporário é aquele que, como o próprio nome diz, é temporário, né? E normalmente são aqueles, por exemplo, aqueles que aquele médico, né? Ele não faz o serviço obrigatório para fazer depois o serviço temporário, né? Já formado, já como médico. Enfim, são aqueles militares que ficam pouco tempo na estrutura das Forças Armadas, né? Por isso eles têm regras diferentes com relação à reforma. Tá? Então o STF julgou constitucional isso, tá? Sem nenhum problema. Próximo julgado. Esse aqui é importantíssimo, hein? Quem vai fazer concurso de procuradoria. Sociedades de economia mista, como o Metrodef, desde que prestem serviço público essencial em regime de exclusividade, monopólio natural, e sem o intuito de lucro, submetem-se ao regime constitucional de precatórios para o adimplemento de seus débitos. Então, mais uma vez, a gente vê aqui um julgado no sentido da autarquização do serviço público, né? Cada vez mais o STF trata o serviço público prestado pelas sociedades de economia mista, pelas empresas públicas, cada vez mais como uma autarquia, né? E nesse caso aqui, o STF determinou que o pagamento das suas dívidas se dê por precatórios, tá? Mesmo se tratando de uma sociedade de economia mista, tá? Por quê? Porque presta um serviço público essencial em regime de exclusividade e não tem o intuito de lucro, tá? Uma outra empresa que a gente pode lembrar, por exemplo, o Correios, que sempre que foi a precursora, né, desse tipo de entendimento, né? A Petrobras já não, porque a Petrobras já tem o intuito de lucro, tá?
Então ela tem ali o serviço público que ela presta em regime de exclusividade, mas ela tem o intuito de lucro, então ela não entra no regime de precatórios. Mas as outras sociedades que atendem a esses requisitos seguem o regime de precatório do artigo 100. Próximo julgado. Configura omissão normativa quanto às obrigações referentes à ativação do Fundo Amazônia, em patente na observância do artigo 225, parágrafo 4º da Constituição, o inadimplemento dos deveres constitucionais de tutela do meio ambiente pela União, materializado na ausência de políticas públicas adequadas para a proteção da Amazônia Legal e na desestruturação institucional daquelas formuladas em períodos antecedentes. O que aconteceu aqui foi o seguinte: em 2019, alguns decretos do Ministério do Meio Ambiente, dos decretos da presidência, mas relacionados ao Ministério do Meio Ambiente, suspenderam as atividades do Fundo Amazônia. Tá? E o STF foi acionado com relação à constitucionalidade desses decretos que determinaram a desativação do fundo. Né? A gente lembra que nessa época houve uma certa desregulação dos decretos relacionados ao meio ambiente, e o STF paulatinamente vem julgando inconstitucional essa desregulação, tá? Por conta dos tratados internacionais que o Brasil assinou, por conta do protocolo de Kyoto, enfim, por conta da proteção da Amazônia Legal, tá? Então, aqui nesse caso, nesse julgamento, o STF declarou essa omissão inconstitucional, tá? E determinou que a União restabeleça o Fundo Amazônia. Próximo julgado. É inconstitucional, por violação ao artigo 132 da Constituição, a criação de órgão ou de cargos jurídicos fora da estrutura da Procuradoria do Estado, com funções de representação judicial, consultoria ou assessoramento jurídico de autarquias e fundações públicas estaduais. Então aqui o STF vem reafirmar o princípio da unicidade orgânica da advocacia pública estadual, tá? Que significa o seguinte: somente a Procuradoria do Estado tem o poder de representação jurídica da administração direta estadual e também da administração indireta. Tá? Então não pode ter uma autarquia com uma procuradoria própria. Não pode ter uma fundação pública com uma procuradoria própria. Tá? Ainda precisamos ver com relação às empresas públicas, a gente está falando nos julgados sobre a autarquização das empresas públicas, né? Mas esse julgado apenas tratou das autarquias e fundações. Eu acho que eventualmente vai acabar acontecendo, mas ainda é cedo para dizer, né? Então seria inconstitucional uma autarquia estadual criar o seu corpo jurídico próprio, né? O julgado do STF fala, inclusive, em procuradoria paralela, né? Que é um termo até meio forte. Tá? Mas enfim. Próximo julgado. É constitucional por não caracterizar investidura em cargo público, nem formação de novo vínculo jurídico concomitante com inatividade, norma estadual que permite o aproveitamento transitório por prazo certo de policiais militares da reserva remunerada em tarefas relacionadas ao planejamento e assessoramento no âmbito da Polícia Militar ou para integrarem a segurança patrimonial em órgão da administração pública. Esse julgado foi o seguinte: uma norma estadual determinou a possibilidade de policiais militares em reserva remunerada, né? Ou seja, aposentados, aquelas pessoas que recebem questões previdenciárias e estão afastadas do serviço, essas pessoas poderiam ser aproveitadas pela administração por prazo certo, tá? Transitoriamente, e para atender a tarefas específicas, né? Por exemplo, ele fala aqui a segurança patrimonial de órgão da administração. Ao invés de fazer policiamento urbano, né? Fica aqui na portaria
da Procuradoria, entendeu? Controlando o acesso, por exemplo, tá? E isso foi questionado porque a pessoa já está recebendo uma aposentadoria para justamente ficar em inatividade, tá? E haveria, em tese, uma vedação à acumulação de cargos, tá? Porque a pessoa é policial militar aposentado e vigilante patrimonial ao mesmo tempo, tá? Então esse foi o questionamento junto ao STF. Então o que o STF entendeu é que não, isso aqui é constitucional sim, não tem nenhum problema, porque esse aproveitamento é transitório, tá? É voluntário e ele decorre de um vínculo já existente com a administração. Tá? Então não há uma duplicidade de cargos, mas sim uma extensão daquele vínculo que já existe anteriormente. Tá? Além de ser vantajoso para a administração, que acaba concedendo um adicionalzinho para o militar aposentado para fazer uma atividade, né? Ao invés de contratar um vigilante com todos os encargos que ele já tem. Né? Então, o STF julgou pela constitucionalidade dessa lei estadual. Próximo julgado. É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça que prevê a facultatividade de representação por advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSCs. Então, assim, o CNJ determinou que seria facultativa a presença de um advogado para fazer uma conciliação nos SEJUSCs. Tá? E essa norma foi questionada, porque principalmente o Estatuto da Ordem, né, dos Advogados, estabelece que há determinadas atividades privativas de advogado e, e esse ato do CNJ haveria por violar esse princípio da representação, né, por advogado. E o STF entendeu o seguinte: essas normas do CNJ são constitucionais, tá? Porque a representatividade por advogado, tá? Ela se resume, se restringe às atividades processuais. Tá? Nas atividades fora do processo, nas atividades, nos meios alternativos de solução de conflito, no sistema da justiça multiportas, né? A apresentação, a participação do advogado, melhor dizendo, é facultativa. Tá? Então, um ato do CNJ que explicite que isso é facultativo é uma norma constitucional. Tá? Não tem nenhum problema com relação a essa norma. Próximo julgado é inconstitucional por violar o princípio da separação de poderes e autonomia dos tribunais, iniciativa do Poder Legislativo que cerceia a atribuição dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, derivada da própria função jurisdicional que lhes é inerente, de estabelecer, alterar ou cancelar enunciados sumulares. Então é o seguinte, a reforma trabalhista alterou a CLT em alguns pontos, e um desses pontos trata da forma como os tribunais do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o TST criam seus enunciados de súmula, tá? Com as suas orientações jurisprudenciais, enfim. E o STF entendeu que é inconstitucional porque isso viola a separação dos poderes, né, com relação à própria autonomia do TST, de estabelecer como ele mesmo vai definir as suas súmulas. Tá? Isso é atribuição do regimento interno, tá? E não da lei. Tá? O Poder Legislativo não poderia se imiscuir nesse procedimento pelo qual são fixadas as súmulas. Tá? Vou colocar aqui a norma para a gente ter uma ideia, né? O artigo 702 da CLT, que foi alterado, ele fala assim: ao Tribunal Pleno compete, em única instância, estabelecer ou alterar súmulas pelo voto de 2/3
pelo menos, de seus membros, caso a matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, e no mínimo 2/3 das turmas, por pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda por maioria de 2/3 dos seus membros restringir os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só tem eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. Enfim, essas regras que determinam o procedimento de aprovação de súmulas são todas inconstitucionais. Certo? Próximo julgado. Os Estados possuem autonomia relativa na solução normativa do problema da dupla vacância da chefia do Poder Executivo, não estando vinculados ao modelo e procedimento federal, mas tampouco pode desviar-se dos princípios constitucionais que norteiam a matéria, por força do artigo 25 da Constituição Federal, devendo observar. Então é o seguinte, aqui nesse julgado ele está discutindo a questão da dupla vacância. A dupla vacância é a vacância do governador e do vice no mesmo período de 4 anos. Tá? Como é que se resolve essa questão? Porque o vice-governador substitui e sucede o governador, né? Como é que fica a sucessão do governador no caso da dupla vacância? Então ele diz o seguinte, olha, os estados têm autonomia para decidir como vai ser feito isso, desde que observado um mínimo de requisitos, tá? Desde que observado o modelo federal. Não tem que ser idêntico ao sistema da União, tá? Mas tem que observar um modelo federal com algumas regrinhas. Tá? Então, que regras são essas? Vamos lá. 1. A necessidade de registro e votação dos candidatos a governador e vice por meio de chapa única. Tá? Então, você tem que registrar uma chapa que vai ter um governador e um vice. Tá? Não pode ter um candidato único a vice-governador. Tá? Vamos votar quem vai ser o governador e vamos votar quem vai ser o vice-governador. Não. Você vai eleger uma chapa. É o governador e o vice na mesma candidatura. 2. A observância das condições constitucionais de elegibilidade e das hipóteses de inelegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição e na lei complementar a que se refere o parágrafo 9º do artigo 14. Então, a pessoa que vai se eleger tem que ser elegível, conforme as leis eleitorais. Tá? Inciso 3. Que a filiação partidária não pressupõe a escolha em convenção partidária, nem o registro da candidatura pelo partido político. Tá? Então, também ele não precisa ter uma filiação partidária prévia. Tá? Porque também é uma eleição que vai ser aquele mandato tampão, né, para resolver o problema imediato ali que está acontecendo com relação à dupla vacância. 4. Regra da maioria, enquanto critério de averiguação do candidato vencedor, não se mostra afetada qualquer preceito constitucional que vincule os estados e o Distrito Federal. Então tem que observar também a regra da maioria. Próximo julgado. A interpretação no sentido da obrigatoriedade da audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha, sem que haja pedido da sua realização pela ofendida, viola o texto constitucional e as disposições internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir, na medida em que discrimina injustamente a própria vítima de violência. O artigo 16 da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2016, ela fala o seguinte: se houver desistência, se houver a retratação da denúncia, né, da vontade da vítima, né, em prosseguir com o processo, ela tem que fazer essa retratação perante o juiz. Tá? Então esse artigo 16 ele foi feito assim ele foi imaginado como uma forma de confirmar que realmente a pessoa está se retratando sem nenhum tipo de ameaça, né? Só que os juízes, os tribunais, começaram a entender da seguinte forma: vamos fazer a audiência do artigo 16 para ver se realmente ela não quer desistir do processo.
Tá? Então, como uma forma de evitar a continuidade do processo. Tá? Então, o processo está em andamento, tá? A vítima fez a denúncia lá, fez a notícia crimes, fez a representação e aí no meio do processo tem uma audiência do artigo 16 para ela confirmar aquela retratação que ela fez anteriormente. Tá? E essa audiência para confirmar a, a notícia crimes, né, para confirmar a representação, é que é inconstitucional. Tá? Então, a audiência, o artigo 16 é inconstitucional? Aquela audiência é inconstitucional? Não. Tá? Não é isso que o STF disse. Não, o que o STF disse é o seguinte: quando você condiciona a continuidade do processo à audiência do artigo 16, esse comportamento do juiz é que é inconstitucional. Tá? Então, digamos lá que a vítima realmente ela deseja se retratar. Então, o advogado dela faz uma petição, fala, quero pedir uma audiência porque ela quer se retratar da representação que ela fez. Então, marca uma audiência do artigo 16, o juiz vai inquirir ela, fala, a senhora tem certeza que a senhora quer retirar a representação? Tenho. Tenho sim, excelência, pode retirar. E aí o processo vai ser arquivado. Tá? É somente nessa hipótese, tá? Então, tomar bastante cuidado com relação ao entendimento desse artigo 16 da Lei Maria da Penha. Próximo julgado. É inconstitucional por violar os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade o inciso 8 do artigo 114 do Código de Processo Civil, que estabelece que o magistrado está impedido de atuar nos processos em que a parte seja cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive que essa mesma parte seja representada por advogado de escritório diverso. Então tá lá no artigo 114 do CPC, tem uma regra de impedimento que diz o seguinte, né? O magistrado está impedido de atuar quando a parte é cliente de um escritório em que alguma dessas pessoas figura como um dos membros do escritório, né? O cônjuge, companheiro, parente até o terceiro grau. Ainda que essa parte seja representada por escritório, por advogado do escritório diverso, tá? Então ela tá lá, ela consta ali na procuração. Outra parte, mas esse advogado também é membro do escritório em que alguma dessas pessoas também fazem parte do escritório, né? São membros do escritório. Então o STF julgou inconstitucional esse impedimento, tá? Porque viola o princípio do juiz natural e a razoabilidade e proporcionalidade, tá? É comum, aí no caso, com relação à razoabilidade e proporcionalidade, é comum algumas vezes um escritório ter centenas de advogados, né? E, por exemplo, um advogado que atua na área trabalhista, por exemplo, ele é primo do juiz que. Primo não, né? Terceiro, ele é sobrinho do juiz que está julgando um processo criminal em que o escritório, em que a outra parte do escritório cuida. Tá? Então haveria, pelo artigo 114, haveria um impedimento. Tá? Por isso que ele foge à razoabilidade e proporcionalidade. Se você pensar nessa hipótese, ela é um tanto absurda, né? Mas pode acontecer. Então há uma certa violação à proporcionalidade. Tá? E aí o STF determinou que essa norma é inconstitucional. Tá? Então é isso. Ah, não, tem mais um. Tá aqui o artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que figure como parte cliente de escritório, de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo afim, linha reta ou colateral, ou até terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Esse aqui é o artigo 114. Eu coloquei aqui para ilustrar bem o julgado.
tá? E agora sim, agora terminamos. Olha, 30 minutos. Deu certinho. Então tá bom. Muito obrigado pela participação e um grande abraço a todos. Tchau.